esse trabalho está produzindo através da vida dos santos, através da vida de todos vocês. Vocês estão então com a aula de número 6 aberta? Quem não está pode ir lá no site acompanhar ou acompanhar pela minha tela, ou pela apostila baixada ou impressa. Aula de número 6. A primeira pergunta é: o dízimo é bíblico? A segunda é: ele é cristão? Ou messiânico, para quem não gosta do termo Cristo, que significa ungido no grego. Para quem prefere o termo hebraico, messiânico. Está valendo. Veja o que eu coloquei aqui em azul com tanto carinho. Faça todas as aulas e módulos. Assista a todos os vídeos e baixe todos os arquivos. Faça o curso com dedicação. Lembra que Paulo disse a Corinto que tudo deve haver dedicação? Pois é. Vamos começar então? Eu vou dar um zoom aqui porque talvez a letra esteja um pouco pequena. O dízimo, para começo de conversa, não é no singular. Não é certo falar dízimo, mas no plural. Dízimos. E para aprofundar ainda mais, nos originais o termo certo é ceifa e não dízimos. Na Velha Aliança temos pelo menos 4 palavras que são traduzidas por dízimos, no plural. A primeira, masel. Está aqui o termo hebraico, masel, nominativo masculino procedente de asel. 10, significa, portanto, 10. Assim, masel corresponde a dízimo, 10ª parte. Então, no Velho Testamento, nós temos algumas referências da palavrinha hebraica, masel, que significa 10ª parte. Também significa dízimo, pagamento de uma 10ª parte. Textos, por exemplo, lá em Bereshit, que é Gênesis, capítulo 14, versículo 20, você, como um bom aluno, vai abrir a Bíblia, depois vai dar um pause nesse vídeo, vai ler o versículo e depois clica no play. Em Números 18, 22, em Devarim, Deuteronômio 12, 17, em Assal, verbo, a segunda palavra, melhor dizendo, que se refere a dízimos no Velho Testamento é Assal. Verbo, pagar o dízimo, tomar a 10ª parte de, dar o dízimo, receber o dízimo, certo? Significa, portanto, pagar o dízimo. Piel, dar o dízimo. Refil, receber o dízimo. Textos de Bereshit, Gênesis 28, 22. E nós temos uma outra palavrinha hebraica também, que é um adjetivo procedente de Assel, que também aparece no Velho Testamento, que significa 10. Número ordinal, 1/10. O texto está lá em Levítico 27, 32. Também a quarta palavrinha hebraica que tem um significado semelhante, também procede de Assel e significa praticamente a mesma coisa, 10ª parte. O texto, por exemplo, também está lá em Levítico. O texto que tem essa palavra. No Velho Testamento, assim, a palavra dízimos, no plural, porque por sua vez significa 10ª parte. Ou seja, divide o que você tem em 10 partes iguais. Retinha 9 montantes para você e a 10ª parte devolvia a Elohim, Deus, conforme Deuteronômio 14. Mas hoje, compare abaixo a mudança dos testamentos. Velho Testamento. Olha só, prestem bem atenção sobre isso. Velho Testamento, tá? Velho Testamento. Israel, lei, Arca da Aliança, templo, dízimo. Olha só, por quê? Israel é para ele que veio a lei. A Arca da Aliança é para ela que veio o templo. Lembra de Davi dizendo que queria colocá-la num lugar mais digno e não atrás de cortinas? Pois bem, quem estudou a aula de número 5 sobre o templo já está sabendo. Depois vem o dízimo para manter então o templo, para mantimento no templo. Na verdade não é propriamente o templo, mas sim as pessoas que frequentam o templo, que faziam sacrifícios. Novo Testamento, gentios e ex-gentios. Aí vem, veja bem, gentios
todos os povos do mundo. Ei, gentios, os convertidos que agora são igreja. Ao invés de lei, nós temos amor. Ao invés da Arca da Aliança, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, templos de carne. E ao invés de dízimos, já que agora o templo não é físico, é templo de carne, a ajuda é ao próximo. Aliás, sempre foi. Sempre foi. Os irmãos devem estar percebendo que está tudo muito misturado aqui, né? Deixa até eu ver uma coisa aqui. Lá no portal Rádio Eu Quero Uma Igreja, eu acho que está um pouco diferente. Vamos clicar aqui. Aí. Exatamente. Está tudo amontoado. Então eu vou utilizar esse daqui. Porque o que acontece? Nós passamos tudo de um portal para o outro. E ele acabou ficando assim. Desse jeito. Depois a gente arruma. Então vamos embora. Abraão, o dizimista. Geralmente, Abraão é visto apresentado nos nossos dias por alguns pregadores desavisados como um modelo de dizimista fiel. Sim ou não? Vamos examinar então esse ponto de vista. Abra sua Bíblia e leia Gênesis 12, onde está o relato do começo da história dos hebreus ou judeus, como passaram a ser mais conhecidos. Aí está a chamada de Abrão, nome que mais tarde foi mudado para Abraão. Pode começar a usar o seu lápis vermelho. Pega a apostila e se prepara. Eis a ordem de Adonai. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Eis a obediência de Abraão. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Observe que ele foi chamado para sair da sua terra e ir para outra que ele não conhecia. Tão logo chegou à terra de Canaã, Adonai lhe revelou que essa era a terra. Eis a promessa de Adonai: darei à tua descendência esta terra. Logo depois, Abraão ficou sabendo que a posse dessa terra somente se concretizaria na sua descendência após 4 séculos. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Naquele mesmo dia fez o Criador aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Gênesis capítulo 15. Veja bem, e Abraão, sabendo que a posse da terra não viria no seu tempo, e que viveria nela como estrangeiro, deu um jeito de comprar um pedacinho de terra para sepultar sua mulher e depois ele mesmo ser também sepultado nela. Gênesis 23. Já na terra de Canaã, Abraão se separou do seu sobrinho Ló. Abraão era um homem muito rico, possuidor de grande rebanho, de sorte que a terra já não comportava os dois. Visto que Ló também tinha seu numeroso rebanho, Gênesis 13, após essa separação, Abraão teve de entrar numa guerra de 4 reis contra 5 para socorrer seu sobrinho, que tinha sido levado cativo. Ele lutou do lado dos 5 e dela se saiu vencedor. Então, Abraão deu ao misterioso rei e sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo, os dízimos. Gênesis 14. Não das dízimas da terra prometida, pois ele nunca teve a posse da terra. Preste atenção. Foi um gesto voluntário e de acordo com os costumes antigos. Não havia preceito. E a jogada do sistema religioso, vocês sabem, é citar Abraão e Jacó, porque é anterior à lei, não é isso? É isso que eles fazem. E é isso que nós vamos estudar. Agora, veja à luz do próprio texto e de Hebreus 7, que nesse tudo, dízimo de tudo, não estavam incluídos as dízimas da terra,
tanto do grão do campo como do fruto das árvores, como Levítico 27 ordena, nem os bens particulares de Abraão, o seu gado, o seu ouro, a sua prata, mas somente o quê? Os despojos. O que é isso? Ou seja, os bens que ele tinha tomado dos inimigos derrotados. Escuta bem, sistema religioso. Ouça. Abraão deu dízimo de tudo ou não? Não. Hebreus 7 explica claramente. O escritor está fazendo então esse paralelo. Ele não obedeceu Levítico 27. Ele não deu nada do seu ouro, da sua prata, dos seus bens. Abraão não deu dele, do seu patrimônio. O dízimo que Abraão deu uma só vez, e nós vamos falar isso, como um gesto voluntário para o Melquisedeque do Velho Testamento, este dízimo único foi sobre o que ele capturou, os despojos dos seus inimigos, do que ele venceu através da guerra, os bens que ele tinha tomado dos inimigos derrotados. Aliás, bens que Abraão até desprezou, visto que nada quis daquilo para si, posto que, além de ser um homem muito rico, recebera recentemente muitos presentes do faraó do Egito. Observe que ele foi para essa guerra com 318 homens guerreiros, dos mais capazes, nascidos em sua casa, isto é, filhos dos seus servos e servas, o que denota o quanto ele era rico. Leia Gênesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Portanto, não houve nesse gesto de dar o dízimo a Melquisedeque o hoje tão propalado sacrifício que libera as bênçãos provenientes da entrega do dízimo e que alguns pregadores procuram inculcar nos dizimistas. Ok? Todos aqui presentes na sala, que representam a todos que nos assistem agora e depois, entenderam? Muito bem. Continuando o curso de sistematização. A grande jogada é: o dízimo é anterior à lei. Esse é o forte argumento comumente usado pelos pregadores do dízimo para rebater os cristãos não dizimistas, que afirmam que o dízimo é da lei. Realmente parece um argumento e tanto. E agora, inclusive, eles estão com uma jogada sensacional. Eles estão dizendo que o dízimo é uma questão de honra. Eu quero que me mostre na Bíblia onde é que está escrito que dízimo é questão de honra. Quer enganar o povo para manter a estrutura cara, para manter o seu salário, a sua família, o seu carro importado, o seu patrimônio, o templo que você construiu. Constroem templos de 3 milhões de reais, só o custo do ar-condicionado, e depois não tem como pagar. Aí tem que inventar uma taxa. Eles não falam isso nos púlpitos, eles não falam isso para você, eles só falam isso, como falaram para mim, num barquinho no meio do mar, pescando, naquele tete-a-tete, escondido, privativo, nós dois, e eu e vários pastores, vários líderes, várias pessoas que foram comigo pescar, aí naquele tete-a-tete, não só na pescaria, sabe, quando você se aproxima deles e vê os bastidores, aí alguém de alto poder, como tem um pastor poderoso na minha família, da Assembleia de Deus, chega para mim e diz assim: querido irmão, que eu entenda, nós temos que manter a estrutura caríssima do sistema denominacional. Se nós tirarmos esses 10% de contribuição mensal compulsória, nós vamos ter um prejuízo muito grande. Então, é óbvio que a maioria deles sabem isso. Esse é o forte argumento comumente usado pelos pregadores do dízimo para rebater os cristãos não dizimistas, que afirmam que o dízimo é da lei. Veja só, estou repetindo, realmente parece um argumento e tanto, bastante robusto, irretorquível, mas acompanhe passo a passo o raciocínio a seguir. Os preceitos que se seguem também são anteriores à lei e foram incorporados a ela.
mas nem por isso nos sentimos obrigados a observá-los. E nem somos ensinados a fazê-lo. Quer ver? Número 1, vamos dar um exemplinho aqui. Vamos dar um exemplinho. Olha lá, isso daqui também, ó, é antes da lei, antes da lei. A distinção entre animal limpo e animal imundo e a consequente proibição de comer a carne desse último, dos animais imundos. Gênesis 7, Levítico 11. A circuncisão foi dada antes da lei. E agora? Sistema religioso. Gênesis 17, Gênesis 21, Josué 5. Aí o que acontece? Para participar da Páscoa, isso que eles chamam catolicamente, porque veio da Igreja Católica, de Santa Ceia, para participar da Páscoa, só homens circuncidados. Macho era circuncidado ao 8º dia. Ah, eu pergunto, os protestantes são circuncidados? Eles dizem assim: Paulo nos falou sobre a circuncisão espiritual. Nós somos circuncidados espiritualmente. Ah, é? E o dízimo? E o templo? Se eu chegar para um assembleano, batista, presbiteriano, quadrangular, Deus é amor, ele vai dizer: por que vocês não guardam o sábado? Ele vai dar uma explicação muito satisfatória, plausível, bem organizada, coerente. E eu vou dizer para ele: então por que você dá o dízimo? Eles são incoerentes, eles são controversos, contraditórios. Está na cara, o dízimo é uma questão limpa e pura, não tem nem discussão. A circuncisão foi dada em Gênesis 17, 21, Josué 5, antes da lei. E nem por isso, nem pelo fato de ter sido antes da lei, é que nós vamos pegar e começar a circuncidar, sim ou não? Veja bem, vocês estão dizendo que o dízimo é da lei? Não, o dízimo é antes da lei. Ah, o dízimo é antes da lei. A circuncisão também é. E por que não tem circuncisão hoje? Ah, porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Ah, que coisa, não? O sacrifício de animais foi antes. Gênesis 15, Êxodo 20, Êxodo 24, Levítico 1 e os seguintes. A consagração dos primogênitos, dos homens e dos animais a Deus. Êxodo 13, números 3. O levirato, Gênesis 38, Deuteronômio 25. E agora? A celebração anual da Páscoa foi dado antes da lei. A guarda do 7º dia foi dado antes da lei. Que tal? Você certamente concorda comigo nisso, mas poderá levantar uma forte objeção. Mas, irmão, aquilo é verdade, o raciocínio acima parece lógico, mas o dízimo aparece também no Novo Testamento, irmão Aquino. Logo deve ser observado, pois ficou inserido no contexto do Evangelho. Nada disso, nada disso, nada disso. A problemática toda está na falsa divisão do Velho Testamento para o Novo Testamento. Que a nossa Bíblia que estamos fazendo vai corrigir isso. Não só a nossa, está aqui, ó, a Bíblia original. Não só a nossa, tem outras Bíblias saindo por aí, graças ao Pai. Naquela famosa página branca entre Malaquias e Mateus, ok? Por quê? Leia todo o capítulo 9 de Hebreus. Vamos tratar desse assunto mais adiante. Aqui no curso de Sistematizando tem uma aula específica sobre a verdadeira divisão do Velho para o Novo Testamento. O NT, Novo Testamento, começou na cruz, quando o Salvador exclamou: Tetelestai, está pago, está consumado, está pago a dívida. Rasgou o véu e o NT iniciou. Ora, irmãos, por que vocês acham que o véu se rasgou? Se rasgou para quê? Claro, para muitos o véu se rasgou para ser costurado. E 2 Coríntios capítulo 3 vai falar sobre isso. Só que nós aqui nesse curso pegamos 2 Coríntios 3, versículo a versículo, e rasgamos o véu de novo. O sistema vai lá e costura e a gente vai lá e rasga de novo. Portanto, o Messias veio para cumprir a lei e abolir a mesma, resumindo os mandamentos em amor. Em Mateus 23, ainda é VT, então não adianta vir com Mateus 23. Em todo momento o Messias apontava para a nova aliança que viria. Ora, vimos na aula anterior
que se não há casa para a Arca da Aliança, porque não existe mais Arca da Aliança, não é para ficar fazendo Arca da Aliança, mas eles são do Velho Testamento com véu costurado, então eles fazem, eles fabricam, eles vendem inclusive a Arca da Aliança. Logo não existem dízimos. Vamos lá. Os judeus sabem disso e são contra o dízimo cristão. Os metodistas, bem como outros círculos protestantes, assumem que o dízimo é regra da denominação metodista e não do Novo Testamento dado à igreja. Atenção, metodistas. Nem você sabia, mas na Constituição metodista está escrito que o dízimo não é neotestamentário. O dízimo é uma regra, é uma lei da igreja metodista. Eles fazem igual a católica. E por falar em católica, vamos continuando a aula. O Catecismo Católico e o Vaticano II deixa claro que não há provas bíblicas neotestamentárias para o dízimo e que isso é voluntário e para manutenção da estrutura católica. Que vergonha para o mundo gospel pentecostal e neopentecostal que insistem na cobrança equivocada do dízimo. Que vergonha! Atenção. Raciocina comigo. Em teu nome curamos, profetizamos, falamos em novas línguas, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, não conheço vocês. A que se refere essa voz? A quem se refere essa voz? Quem ouvirá essa voz se não são os pentecostais e os neopentecostais? Se não são também os carismáticos? Quem sabe os umbandistas? Só eles. Mas os umbandistas não têm costume de curar enfermos e expulsar demônios. Está mais com cara de pentecostais e neopentecostais. Eles ouvirão essa voz? Que vergonha! A Igreja Católica está dizendo não há provas neotestamentárias. Os judeus dizem isso, é um absurdo. Não tem templo. Estamos esperando a reconstrução do templo. E os protestantes, no meio disso tudo, são os únicos que pregam ainda o dízimo para manter os seus absurdos. Que coisa! Veja algumas mudanças. A distinção entre animal limpo e animal impuro aparece também no Novo Testamento. O apóstolo Pedro tinha dificuldade com isso, mas esse problema foi resolvido, pelo menos em relação aos gentios. Atos 10, Atos 11 e Atos 15. A circuncisão também está no Novo Testamento e está relacionada à pessoa mais importante. E foi justamente no dia da sua circuncisão, quando completou 8 dias de vida, que ele recebeu o seu nome, Yeshua, Yahushua, Jesus. Lucas 2. Aliás, a prática da circuncisão até aparece lá bem na frente. O próprio apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, filho de uma judia crente, pai grego, Atos 16. Entretanto, a circuncisão é agora espiritual. É só ler todo o livro aos Hebreus e toda a carta aos Gálatas. De igual modo, o sacrifício de animais na consagração do primogênito Jesus foram sacrificados um par de rolas e 2 pombinhos, Lucas 2. Ainda não é Novo Testamento. Então, olha só, se você quer usar Lucas 1, Lucas 2, Lucas 3, Mateus 1, Mateus 2 como Novo Testamento equivocado, você vai ter que mandar circuncidar. Você vai ter que fazer sacrifícios. Ok? Prepara lá um pombinho, 2 pombinhos e começa a acender a chama. Porque quer voltar para a lei, quer usar o começo dos evangelhos como Velho Testamento, e como estava escrito na lei, ele foi também consagrado ao Eterno na condição de primogênito. Portanto, até Jesus foi como primogênito. Está claro, é Velho Testamento ainda, Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. É Velho Testamento, é para judeus. O levirato, por sua vez, ainda era praticado nos dias do Salvador. Os saduceus não dão notícia disso nos 3 evangelhos. Nos dão, melhor dizendo, não é não. É nos dão. Quais são as notícias que os saduceus dão? Está lá em Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Você, como um bom aluno, vai pausar esse vídeo e vai ler essas passagens. Ainda, portanto, era Velho
Testamento. A celebração anual da Páscoa também. E o próprio Salvador a celebrou. João 2, João 13, João 18, Mateus 26. Ainda era Velho Testamento. Portanto, acabou a celebração da Páscoa. Agora é só ceia, refeição, jantar, todos os dias nas casas, partindo o pão. E até o polêmico sábado era observado. Lucas 4, Lucas 23, Mateus 24, ainda era Velho Testamento. E estava para os judeus. Por isso que Jesus veio cumprir a lei, porque veio para os judeus. Você, como um bom gentil, precisa ser gentil. Seja gentil. A promessa votiva, isto é, a promessa com que uma pessoa se obriga para com o Criador, e a obrigação do dízimo para os israelitas nasceu do voto de Jacó, portanto, antes da outorga da lei. Em diversas ocasiões, o Altíssimo Deus deu longas e detalhadas instruções a Moisés sobre o voto, particularmente o de Nazireu. Levítico 27, Números 6, Números 30, Deuteronômio 23. Os nazireus mais conhecidos da Bíblia são Sansão, Juízes 13, Samuel, 1 Samuel 1, João Batista, Lucas 1:7. No Novo Testamento temos notícia de que o apóstolo Paulo raspou a cabeça em Cencreia por ocasião da sua segunda viagem missionária por ter tomado ou feito voto. Está lá em Atos capítulo 18. E foi exatamente pelo seu envolvimento no cumprimento de votos alheios feitos por 4 homens, quando seguia sugestões dos apóstolos, que acabou sendo preso e processado em Jerusalém. O que pôs fim à sua carreira missionária e resultou na sua ida a Roma para julgamento perante o tribunal do imperador César, Atos 21 a 29. Paulo fez isso porque ele fazia de tudo para ganhar a todos. Presta atenção, tem gente que usa isso, inclusive os judeus messiânicos usam muito isso. Porque você sabia que Paulo circuncidou Timóteo? Você sabia? Paulo raspou a cabeça. Então Paulo era do judaísmo messiânico. Ele saiu do judaísmo tradicional para ser um judeu messiânico. Gálatas 1. Ele diz claramente, ele foi chamado desde criança, predestinado para o Evangelho. A ele foi revelado a eclésia. A ele foi revelado os chamados para fora desse mundo para serem um corpo, unidos como pedras vivas, e esse corpo é a noiva do Cordeiro, e esse corpo tem uma cabeça, e o cabeça é o Messias. A ele foi revelado o arrebatamento desses cristãos, desses messiânicos. A ele foi revelado o julgamento das obras. A ele muitas coisas foram reveladas. Jesus veio para judeus. Os judeus não receberam, a maioria deles. Então a porta se abriu. Lembra da parábola? O convite foi feito, um convite especial, um convite que estava lá para todos. Um judeu recebia o convite e dizia: acabei de comprar uma fazenda, não tenho tempo. Outro dizia: acabei de casar e não tenho tempo. Então, o que é que o Messias diz? Vai pelos valados, pelas vielas, pelas ruas dessa cidade e enche a minha casa. Enche das pessoas que outrora não eram convidadas, das pessoas que agora vão receber um espírito Abba Pai, vão ser enxertadas, adotadas e vão ser integradas ao corpo. E para os judeus a salvação ainda virá, como está em Zacarias capítulo 10. Como está em Zacarias capítulo 14 também. Quando fala que eles o verão com lágrimas nos olhos, eles o reconhecerão como Messias. A hora deles vai chegar. Mas agora, nesse momento, a hora é para nós. E para este homem chamado Paulo, foi revelado o Evangelho aos gentios. Então, Paulo deixa claro
que ele fazia de tudo para ganhar a todos. Veja, ele se passava de legalista, foi ele que disse, para ganhar os que estavam na lei, e se fazia de sem lei para ganhar os que viviam na anarquia, os anarquistas. A nossa lei agora é amor. Romanos 13, 8 em diante. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Dízimo versus sábado. Olha só essa comparação e entenda. Ultimamente, se tem dado muita ênfase à prática do dízimo. Até a igreja romana, que o adotou em tempos passados e dele desistira, voltou a pregá-lo. Não com a violência com que alguns pregadores evangélicos o fazem, ameaçando, excluindo da igreja, entre aspas, ou não permitindo que o não dizimista dela participe. Mas com argumentos piedosos, suaves, persuasivos, longe da síndrome de Malaquias e bem distante da síndrome da maluquice. Caro aluno, você vai entender o seguinte, nós vamos levar agora todos vocês a fazerem uma comparação entre o dízimo com o sábado, que poderá trazer mais luz a esta aula. Em poucas palavras, quais as consequências imediatas se não se desse o dízimo, conforme nos informa Malaquias 3? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Bom, antes de qualquer coisa, paramos tudo agora e, por favor, leia esse documento a seguir com atenção. Ele traz um entendimento de versículo a versículo sobre o contexto de Malaquias 3. Para vê-lo, baixá-lo e imprimi-lo, clique aqui, ó. Está vendo aqui, irmãos? Lá no site vocês clicam e vocês vão ser redirecionados para esse estudo aqui, que o nosso prezado irmão João fez um trabalho muito bonito, muito interessante. Ele transcreveu um vídeo nosso sobre o dízimo, versículo a versículo, de Malaquias 3 e de outras passagens. Eu vou fazer agora essa transcrição, porque ela precisa ficar gravada, registrada. Então, por favor, atentem à escritura. Por favor, peguem nas suas mãos Malaquias capítulo 3. Todo mundo com a Bíblia na mão, alunos e alunas, ao vivo e gravado. Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento nessas Bíblias católicas e protestantes. Mas para os judeus é segundo Crônicas. Malaquias, por gentileza, capítulo 3. Mas antes de lermos o capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos em sequência no capítulo 1, 2 e depois o 3. E antes ainda, eu vou mostrar, como mostrei já várias vezes, um envelope de dízimo da maior denominação do Brasil e da América, a Assembleia de Deus. Esse daqui é uma reprodução comum em todas as outras denominações. Dízimo. O que cita aqui? Mateus 23, 23. Levítico 27, 30. Gênesis 14, 20, como acabamos de falar de Abraão. Abraão deu dízimo uma vez e deu dos despojos, ou seja, não é nem dele. Agora Melquisedeque mudou. Quem é o Melquisedeque agora? As coisas mudaram, mas eles estão lá ainda. E eles dizem, não, mas é anterior à lei, então vai fazer sacrifício, vai circuncidar, vai guardar o sábado. Então é o seguinte, eles usam aqui, claro, não podia faltar, Malaquias 3:10, aqui ó, Malaquias 3:10, está aí. E do outro lado aqui também, Malaquias 3:10. Interessante que aqui está escrito, como dizimista, você está ajudando para onde vai o seu dinheiro? Primeiro lugar, pasmem, eu já mostrei para todo mundo que vem aqui, olha aí. Sustento, não sei se vocês conseguem ver, em primeiro lugar, sustento de ministros. Nós vamos falar sobre isso nesse curso, na aula sobre clero, títulos. Quem podia receber sustento? Não é nem salário, por isso que estamos traduzindo a Bíblia, porque a Bíblia original vai trazer o termo certo. Sustento. Sustento, comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. Filipenses 4, 11, 12, 13. Mateus 6,
todo o capítulo, até o versículo 33, para você entender porque está escrito: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas serão acrescentadas na sua vida? Comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. Sustento. Paulo disse a Timóteo: se tivermos sustento, se tivermos com que nos cobrirmos, se tivermos o que comermos, estejamos contentes, satisfeitos, alegres, felizes, agradecendo ao Pai por isso. Quem podia receber sustento? 1 Coríntios 9, Paulo diz: somente os emissários, isto é, os missionários, isto é, etimologicamente, apóstolos, aqueles que eram enviados ao campo missionário. Claro, se eles não estão na região, na igreja local, na região da igreja local, então eles precisam receber sustento. Como eles vão comer, como eles vão viver, como eles vão subsistir, estando na África, na Ásia e nos países que precisam ouvir o Evangelho. Mas mesmo assim, Paulo diz, mesmo assim eu trabalho, Barnabé trabalha, e nós não estamos dando problema para a igreja nenhuma, porque nós estamos vivendo do nosso próprio trabalho. Mas se alguém quiser receber sustento, é lícito, é puro, é louvável, assim como os levitas recebiam. Agora no Novo Testamento, os que são enviados podem receber, mas apenas aqueles que são enviados. Eu pergunto a vocês, quem fica sentado numa cadeira almofadada com ar-condicionado, num templo luxuoso de 1, 2, 3 milhões, e nem precisa disso, mas que não vai para lugar nenhum, que não faz trabalho social nenhum, que não alimenta pobres, que não leva o evangelho para nenhuma cultura, língua, tribo, nação, essa pessoa merece sustento? Não. Pior ainda, salário. Porque salário você pode dizer: eu quero 2, eu quero 4, eu quero 5 mil. Nós vamos fazer aqui ao vivo também a aula sobre clero e sobre salário. Então, em primeiro lugar aqui, diz que é sustento de ministros. Um erro grosseiro, horrível. Aí vem uma lista dizendo programas de rádio, programa de TV, literatura, realização de cruzadas, construção de novos templos, manutenção e reforma de templos, E por último, lá embaixo aparece atendimento aos pobres. Esta é a visão do sistema religioso. Se fosse para dar o dízimo, não é para dar, porque quem dá está debaixo de maldição da lei. Se faz maldito, nós vamos mostrar agora em Malaquias, no próprio Malaquias, eu não vou nem usar o Novo Testamento. Aqui está deixando claro qual é a visão dele sobre dízimo. Portanto, você vai fazer aula também sobre coleta para pobres. Aqui, nesse curso, você vai fazer aula coleta para pobres. E aí você vai entender que a visão não é mão de vaca, não é pão duro. A visão é certa e correta, porque se todos entenderem o Evangelho da graça de graça, nós vamos transformar esse mundo. O Evangelho vai chegar a todas as gentes em pouco tempo, através de ações. Porque a nossa vida é atos dos apóstolos, dos enviados, e não palavras. Tiago deixa isso muito bem claro, que fé sem palavra, fé sem ações, fé sem atos é morta. Tá certo? Malaquias capítulo 1, vocês já abriram? Então vamos lá. Malaquias capítulo 1. Eu quero que vocês leiam, por exemplo, versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego, presta atenção no que estava acontecendo, para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Olha só. Aqui está falando no capítulo 1, sabe do quê? Do formalismo dos sacerdotes.
Aqui está falando daqueles que estavam lá em João capítulo 2, que nós vamos ler daqui a pouquinho, e que vendiam no pátio do templo para as pessoas animais machucados, enfermos, para sacrifício. Ah, sacrifício não. Sacrifício não me interessa. Eu quero ficar com Malaquias 3. Malaquias 1, aqueles que profanam a mesa, aqueles que profanam e que enganam as pessoas, aqueles que são formais. Não. Versículo 14. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei. Quer obedecer Malaquias 3? Então você vai ter que obedecer Malaquias 1 também. Porque Malaquias 1 está falando de sacrifícios. Malaquias 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Então, para quem está sendo dirigida a palavra dada por Adonai a Malaquias? Aos sacerdotes. Se não ouvirdes e tal. Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que o meu conserto seja com Levi. Levi. Está se dirigindo a quem então, portanto? A qual classe de pessoas? Vamos adiante. Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho. Quem é que está se desviando do caminho? Os sacerdotes. Esses mesmos que se dizem sacerdotes, cobertura espiritual, que se dizem os ungidos, intocáveis, e ai daquele que falar deles, morrerá, será amaldiçoado. Estes que nos chamam de desviados, rebeldes e, que mais que eles falam? Ladrões. Eu vou provar para vocês, hoje, aqui nesse curso, que apenas com Malaquias, da própria lei, apenas com Malaquias, sem usar o Novo Testamento, eu vou provar para vocês quem é ladrão, quem é rebelde e quem é desviado. Se somos nós que queremos a verdade, que saímos dos templos para estar ligados ao Messias como um cinto, como está escrito em Hebreus 13:13, saindo do arraial para fora e ligando-se a ele. Quem está errado? Quem está desviado? Número 1, vocês. Versículo 8 do capítulo 2 de Malaquias. Mas vós, permita-me usar o dedinho aqui na webcam, vós vos desviastes do caminho. Não é da igreja. Da igreja, se tem alguém que está ligado à igreja, que somos nós. Pedras vivas que estão trabalhando, ajudando os pobres, vivendo a palavra, querendo a verdade, tendo caráter, porque é isso que é santidade. Não é cabelo, não é saia, não é televisão, não é rádio, não é dogma, não é guarda do sábado, não é dízimo. É amor. A muitos fizestes tropeçar na lei, porque ainda era lei. E quem é que fazia o pessoal tropeçar? Vocês sempre fizeram. Lá em Miqueias a coisa estava tão feia que diz Miqueias, os sacerdotes estavam adivinhando por dinheiro. Os sacerdotes estavam pregando em troca de presentes, de favores. Estavam cobrando já para pregar, cobrando para cantar, vendendo o evangelho, cobrando direitos autorais. Lá em Miqueias, lá, e muito antes, já havia um homem chamado Acã, que guardava os tesouros debaixo do tapete. Sempre houveram, sempre existiram. Vocês sacerdotes, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos quem? Quem? Vos quem? Sacerdotes, fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Diante do povo, então nós não temos nada com isso? O povo não tem nada com isso? O problema são vocês, sacerdotes. Vocês que se dizem ser sacerdotes, porque na verdade, Apocalipse 1:6 diz, todos nós somos reis e sacerdotes. Nós agora somos sacerdotes, mas na visão deles,
Eles são sacerdotes ungidos, eles são autoridade espiritual. Então vocês querem esse título, esse status? Então escute, vocês estão tornando o povo, vocês estão enganando o povo, estando enganados, visto que não guardastes os meus caminhos. Quem é que não guarda os caminhos? Vocês. Mas fizestes acepção de pessoas. Quem é que faz acepção de pessoas? Vocês. Tiago 2 diz que os sacerdotes, já no Novo Testamento, convertidos, entre aspas, ao Evangelho. Sabe o que eles estavam fazendo? Leia lá Tiago 2. Eles estavam com um anel de ouro no dedo, doutor, sentados em lugares especiais nas sinagogas, colocando o povo num andar inferior, colocando o povo numa nave lá embaixo, porque eles sentavam já numa espécie de altar neotestamentário, de púlpito. E eles, com anéis e com roupas preciosas, faziam acepção de pessoas com os irmãos mais pobres, com os irmãos com menos estudo, com menos cultura. Sentem aí, porque nós vamos sentar aqui. Tiago 2. Acepção de pessoas. Quem é desviado? Nós. É nós. Quem é desviado? É você que ostenta esse título de pastor. É você que ostenta esse título de apóstolo e apóstola, bispo, bispa, ungido, ungida. Você. Malaquias capítulo 3. Vamos para frente, senão não vai. Todo mundo com a Bíblia aberta em Malaquias 3? Então vamos lá. Rapidinho, que vai ser um relâmpago aqui. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo. Aqui virá templo, o Senhor. Quem virá? O Senhor. A quem vós buscais. Vós quem? Quem é que busca? Ah, se o cidadão é da cultura gospel preguiçosa. Eu falei aqui para os irmãos no encontro que fizemos em Curitiba esse final de semana. Eu falei, se tem algum dogma, se tem alguma lei, se tem algum mandamento que deveria existir hoje, é a proibição de ler um versículo isolado. Devia ser pecado. Devia ser pecado a pessoa que lê um versículo isolado, 2, 3 versículos. A pessoa deveria ser obrigada a ler no mínimo uma página, no mínimo um capítulo, no mínimo um livro. Devia ser pecado. Nós teríamos muito menos heresias e problemas como nós temos hoje. Mas o cidadão não leu Malaquias 1. O cidadão não leu Malaquias 2. O cidadão não leu nem Malaquias 3. Vai entender como. Aí ele lê aqui. A quem vós buscais. Ah, eu estou buscando. Eu busco o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Irmão, cresce. Cresce, cresce, cresce. Quem está falando aqui? Vós, capítulo 2. Esse mandamento vos toca a vós. Vós quem? Sacerdotes. O anjo do concerto. Quem é que está vindo? O anjo do concerto. Se o anjo do concerto veio é porque as coisas estão desconcertadas. A coisa está feia. A quem vós desejais? Quem é que deseja? Os sacerdotes. Eis que vem. Quem vem? O anjo do concerto, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Vinda de quem? Do anjo do concerto. E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem é que vai aparecer? O anjo do concerto. Porque ele será como fogo do ourives. Fogo, porque a coisa estava impura, havia impureza. E como o sabão nos lavandeiros estava suja. Anjo do concerto, desconcertada. Então a coisa estava desconcertada, impura e suja. E assentar-se-á afinando. Ele vai afinar, ele vai purificar a prata. Mas quem é que está impuro? Quem é que vive em impureza? Quem? E purificará os filhos de Levi. Então quem é que está com problema aqui?
Os sacerdotes. Esses cantores que dizem, nós somos levitas. Ah, vocês são levitas, vocês também. Vocês também que vendem o evangelho. Vocês que vendem o evangelho. E os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Quem é que vai trazer oferta em justiça? Os sacerdotes. Alguém vai dizer assim, mas então depois que o anjo do concerto vier e purificar, vai ter oferta? Vai ter oferta, segura aí. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, depois que passar pela purificação, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós quem? Sacerdotes, para juízo, e serei uma testemunha. Quem será uma testemunha? O Todo-Poderoso vai ser uma testemunha veloz, quer dizer, ele vai vir com ira, com justiça sobre vocês. Vocês quem? Vocês que estão envolvidos em feitiçaria. Hoje não é feitiçaria. Hoje é alguma coisa que termina também com naria. Vocês sabem? Naria. Sociedades secretas, espiritismo, hipnose, musicoterapia, gnosticismo, nova era, feitiçaria. E contra os adúlteros. Não, adultério não tem. Adultério entre os sacerdotes? Não tem. Quem disse que tem? É uma calúnia. E contra os que juram falsamente. Aqui teve um pastor do título proibido em Curitiba que adulterou. Dos mais famosos. Ele ia ser presidente da Assembleia de Deus de Curitiba. Aí ele adulterou, eles mandaram ele para os Estados Unidos. Porque uma vez que o cidadão ganha o título de ungido, para sempre ungido. Não pode tirar ele de ungido. Ele é ungido para sempre. Então, envia ele para os Estados Unidos, deixa ele na geladeira lá, deixa abafa o caso, abafou bem certinho, aí ele volta. Depois, não é ele, não, é vários. Dia desses atrás, Cisino Bernardino, no Gideões, disse que tem pregadores que cobram 5, 10, 15, 20, 30 mil para pregar, como eu já denunciei aqui. E aí, isso é pouco. Tem um que cobrou lá do Malafaia 300 mil. Olha só. Cisina disse que tem uns pregadores, uns pastores dos títulos proibidos que eles ostentam, que eles estavam pregando no púlpito, cheirando a uísque, e depois da pregação eles iam dormir com as cantoras gospel do mesmo evento do Congresso dos Gideões no motel mais próximo, em Balneário Camboriú. Não sou eu que estou falando, é o Cisino. Ele sabe. Se ele falou isso assim ao vivo, imagino que existe realmente. Vamos lá. E contra os que juram falsamente. Não, isso eles não fazem. Não. E contra os que defraudam o trabalhador, eles pegam o dinheiro do trabalhador, eles vivem, eles ficam ricos, milionários, eles fazem grandes impérios através do teu dinheiro, do trabalhador. E pervertem o direito da viúva. Qual é a verdadeira religião? Ajudar o órfão, a viúva estrangeira. Lá em Deuteronômio 14 já era assim, nós vamos estudar já. Em Deuteronômio 14 já era para isso os dízimos. Eram INSS dos levitas. E era um mantimento para os necessitados e pobres do arraial judaico, da sociedade, da comunidade judaica, para que ninguém fosse desprezado. O cuidado, o carinho do Todo-Poderoso para com as viúvas que não tinham marido, mais não tinham como se sustentar, para com os órfãos que não tinham pais, para com os estrangeiros que tinham dificuldade para se sustentar. Então, para isso existiam os dízimos. Hoje os dízimos não vão para essas pessoas, porque já em Malaquias 3 eles estavam pegando o dinheiro e pervertendo o direito através da lei da viúva, do órfão e do estrangeiro. E por último está escrito, eles não me temem. Eles são teimosos, mas eles não temem, diz o Senhor dos Exércitos.
Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó. Quando ele fala filhos de Israel, casa de Israel, que a coisa está bem, está boa. Mas quando ele fala Jacó, ele está se direcionando àquele Jacó como usurpador, enganador, trapaceiro. Então ele diz assim, ó filhos de Jacó, ó usurpadores, enganadores, ele está falando às cabeças de tribo. Não sois consumidos. Você já se perguntou por que Deus não aniquila, não mata, não fere, não faz justiça agora a esses pastores ladrões, a esses padres pedófilos, a esses líderes religiosos que enganam o povo? Sabe por quê? Porque a palavra do Pai é maior que ele. A palavra dele é imutável, assim como ele. Então, se ele estabeleceu, se ele falou, a palavra está ali falada e ele precisa cumprir. A sua palavra vale mais que tudo. E quando ele diz eu não mudo, é porque ele deu um tempo para o homem de amor. E esse tempo de amor que ainda não acabou, que ainda a porta desse amor está aberta. Esse tempo de amor, é por causa desse tempo de amor que ele diz, eu não vou consumir vocês, eu não vou aniquilar vocês. Então está aí a resposta. Vocês não são consumidos por causa da graça, que sempre existiu. Não é novidade do Novo Testamento. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Quem é que está se desviando dos estatutos? Os sacerdotes. E não os guardastes. Quem é que não guarda? Os sacerdotes. Tornai vós. Vós quem? Sacerdotes. Olha só. Tornai vós, sacerdotes. Para mim, Deus está dizendo. E eu, Deus, tornarei para vós, sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, vós quem? Os sacerdotes. Quem é que está dizendo? Os sacerdotes. Então os sacerdotes vão falar. Abre aspas. Em que havemos de tornar? É eles que estão perguntando para Deus. Em que havemos de tornar? Acontece que quem subdividiu a Bíblia em versículos, não sei se fez isso por mal ou não, não temos como saber, mas quem subdividiu a Bíblia em versículos conseguiu fazer a proeza de colocar o versículo 8 no lugar errado. Porque o versículo 8 continua o diálogo do versículo 7. E é aí que começa a confusão. Por isso que as pessoas não entendem Malaquias 10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:8. Aqui está, vamos voltar ao versículo 7, parte B. Tornarei para vós, sacerdotes, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, quem está dizendo? Os sacerdotes, aluno e aluna, preste atenção. Então o sacerdote vai dizer ao Pai, ao Todo-Poderoso, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Então quem é que está perguntando? É a sequência, é mais uma pergunta. Quem está perguntando? O sacerdote. Todavia, agora Deus responde ao sacerdote. Todavia vós, sacerdotes, me roubais e dizeis. Quem é que vai dizer? O sacerdote. Em que te roubamos? Aí Deus responde, é um diálogo. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Entendeu agora? O povo de Israel foi levado cativo e estava exilado na Babilônia. Quando o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e dominou o mundo nesse período de Malaquias, o que aconteceu? Zorobabel, que era o líder dos judeus, trouxe uma quantia, um grupo de judeus, novamente, saíram, foram libertos do cativeiro babilônico. E nessa saída, depois de muitos anos, eles queriam o templo. Por quê? Para fazer sacrifícios. Ainda existiam sacrifícios, ainda existia, então, portanto, o templo. E o templo precisava ser construído. E para ele ser construído, o povo estava ofertando os dízimos de tudo que a terra possuía. Então vinha lá o nosso querido irmão judeu Joãozinho, e o Joãozinho trazia 5 bois, 2 vacas, 10 ovelhas, 5 sacos de grãos, e trazia
tudo que a terra produzia 10%. Eu acho, até vou conjecturar, que eles estavam doando mais do que 10%. Porque eles precisavam da reconstrução do templo para fazer sacrifícios. O nosso Messias não tinha vindo, não tinha sido sacrifício por todos nós, nem por eles, nem por nós. Então eles precisavam fazer sacrifícios, precisavam do templo que estavam ofertando. E essas ofertas estavam sendo desviadas, de modo que o templo nunca era reconstruído. Eles davam, ofertavam, e o templo nunca era reconstruído. Entenderam? Por quê? Por que será? Porque estes que estavam envolvidos em feitiçaria, adultério, mentindo, roubando o trabalhador, pervertendo o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, esses sacerdotes que têm a cara de pau de dizer: roubará o homem a Deus? Sim, roubam sim, porque vocês, eu estou vendo aqui com os meus olhos como chama de fogo, vocês estão desviando recursos, vocês estão guardando dinheiro para vocês, vocês estão roubando. E por causa disso, porque vocês estão desviando dinheiro e recursos, vem o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Toda a nação aqui são os cabeças de tribo, por conta dos sacerdotes que roubavam. O povo estava sendo amaldiçoado. Detalhe, sabe por que você que está assistindo dá dízimo e é abençoado? Porque o Salmo 41 diz que a verdadeira prosperidade vem através da ajuda ao pobre. Aí você estende a mão para o pobre, para alguém que necessita, dá uma roupa, um mantimento, um alimento, uma ajuda. Dá um copo de água, um copo de leite, uma carona. Aí você é próspero e você se confunde achando que foi por causa do dízimo. Você que dá dízimo e não é abençoado, que está cheio de gente assistindo agora e dá dízimo e está numa pobreza, numa miséria. E você diz: eu não sei o que acontece. Sabe o que acontece? Eu vou te dizer. Malaquias capítulo 3 está dizendo que o povo estava dando dízimo, oferta, e estava sendo amaldiçoado por causa do desvio de dinheiro dos sacerdotes. Quando você está debaixo de homens que se dizem cobertura espiritual, autoridade espiritual, cabeças que se dizem pastores, padres, quando você está debaixo de homens que se auto-julgam sacerdotes, você consequentemente, se eles roubarem, se eles corromperem-se, se eles se desviarem, se eles prostituírem, se eles entrarem para sociedades secretas, se eles entrarem para a feitiçaria, se eles participarem de qualquer outra coisa, que o Pai, o Todo-Poderoso, queira então amaldiçoá-los, porque com maldição eles são amaldiçoados, vocês todos vão pagar pelos cabeças de tribo. Vocês pagam, vocês estão debaixo de um grupo, de um círculo, de uma denominação, de uma religião, que vocês dizem amém. Quer que eu prove isso? Eu provo! João 10,4, vem para fora. Apocalipse 18,4, vem para fora. Por quê? Para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Você que faz parte do círculo religioso e diz amém a esse círculo religioso e continua dando dízimo, sustentando, alimentando os sacerdotes, mesmo sabendo que eles estão desviando recursos, mesmo sabendo que eles estão enriquecendo, e você tem a cara para dizer o seguinte: eu não estou nem aí com o que eles fazem com o dinheiro, o importante é que eu dou para Deus, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, eu dou para Deus, é para Deus que eu dou. Você está enganado. Você diz amém, você pode incorrer nas pragas, você é participante dos pecados da grande meretriz, daquela meretriz que era para ser igreja, mas que é Laodiceia. Laodiceia, rico sou, rica sou, e de nada tenho falta. Venha para Filadélfia. O modelo orgânico, a igreja simples, em casa. Filadélfia tem pouca força, guarda a palavra, não tem dinheiro, não tem política, não tem sociedade secreta, não tem proteção da polícia, não tem bancada evangélica, não tem bancada católica, não tem convenção, não tem doutores amontoados para proteger o povo. Não tem. Aqui
Tem, aqui tem. Aqui é Laodiceia, Laodiceia, da Porta Formosa, do Templo de Salomão, belíssimo, mas que não tinha o poder do nome do Salvador para curar o coxo. Pedro e João, como igreja orgânica, como igreja simples, como igreja viva, como organismo vivo, pedras vivas, disseram para o coxo: levanta e anda. E ele andou. Sabe por quê? Porque Deus está nos pobres, Deus está naqueles que dizem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, eu te dou. Apocalipse 18:4. Se você diz amém, se você participa de um círculo religioso e diz amém a esse círculo religioso, você pode estar pode incorrer nas pragas, sendo punido e sofrendo por participar de um grupo que você nem sequer tem conhecimento das coisas que acontecem. E pior ainda são os ignorantes, que dizem: eu não estou nem aí com o que fazem com o meu dinheiro, eu dou para Deus. Se você desse para os pobres, você dava para Deus. Quem dá um copo de leite para um pobre, dá para Deus. Quem recebe um pobre em casa, dá para Deus. Quem alimenta um faminto, quem veste uma pessoa que está com frio, quem recebe, recepciona, hospeda uma pessoa que está na rua, essa dá para Deus. Servir a Deus, vai fazendo o curso que você vai entender a tua visão gospel, a tua visão católica cristã está equivocada. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. 10. Chegou. Jair, chegou Jair. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos no plural à casa do tesouro. A casa do tesouro não é o templo, cidadão. A casa do tesouro é o celeiro. Antes o tabernáculo era o celeiro. Depois a casa do tesouro passou a ser uma câmara, um lugar onde guardavam todas as coisas. Você imagina, quando o povo de Israel saiu do Egito, dizem os historiadores que eram aproximadamente 3 milhões de judeus. Agora você calcula nessa época, depois de muitos anos, quantos judeus nós tínhamos? Mesmo com toda a perseguição e por estarem cativos, provavelmente debilitados, enfermos, doentes, enfraquecidos, saindo do cativeiro babilônico. Quantos judeus nós tínhamos? Supondo que fosse menos de 3 milhões, supondo que fosse, eu não sei, historiadores dizem, nós não sabemos ao certo. Agora me diga, imagina um lugar aonde todo judeu traz o Massel, 10% de tudo que a terra produz. Imagina, pensa aí. Aonde que nós vamos ir, irmão, se você acha que a Arca de Noé era um problema? A câmara, a casa do tesouro era um problema muito maior, muito maior. Bois, vacas, jumentos, bezerros, cavalos, grãos. Aonde eles guardavam tudo isso, irmãos? Frutas, verduras, cereais, todo mundo trazendo Marcelo, 10% de tudo que a terra produz. Aonde que eles guardavam isso tudo? Você fica imaginando? Fica imaginando, depois você me conta. Aonde? Então os levitas podiam viver dos mantimentos que eram dados à casa do tesouro. É claro, os levitas trabalhavam, a classe de sacerdote eram os únicos que podiam transgredir a lei. Eles não precisavam guardar o sábado, os sacerdotes, porque eles tinham que trabalhar no sábado. Então hoje todos somos sacerdotes. E naquela época, olha, imagina, eles pegavam os bois, as vacas, as ovelhas, como falei, e colocavam em departamentos. Aqui fica só boi, aqui fica só vaca, aqui fica só ovelha, aqui fica só grãos. Sacos pesados, animais que urinavam, defecavam, que precisavam ser alimentados, que ficavam doentes. Então era lícito que aqueles que trabalhavam, os levitas, vivessem disso.
Era ilícito também que o sacerdote vivesse. Porque, imagina, o sacerdote coordenava, de certa forma, tudo isso, e o levita ficava o dia inteiro transportando animais, cereais e frutas. Devia ser um trabalho muito cansativo. Então ele ia lá, matava um carneirinho, matava um boi, assava e comia. Isso era o sustento do Velho Testamento. Então hoje aquele que é enviado ao campo missionário pode ser sustentado. Comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. Mas não aquele que fica parado. Aquele que terceiriza o serviço das empresas eclesiásticas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual é a casa? Naquela época a casa era o povo. Salmo 122. Yahu Shalaim. Yahu Shalaim. Yahu, Deus. Shalaim, casa. A cidade de Jerusalém. O povo, ele está falando da Jerusalém espiritual. O povo de Israel. A vara. Uma das varas. Casa de Israel, casa de Judá, casa de Israel. Essa vara, a vara original, os filhos originais, esses que são os filhos originais, eles precisavam de mantimento. Porque o mantimento era justamente para o órfão, a viúva, o estrangeiro. Mas nesse caso específico, eles estavam, por certo, vendendo tudo isso, pegando dinheiro e preocupados com a reconstrução do templo para fazer sacrifícios. E os sacerdotes desviando esses recursos. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que é que Deus está dizendo? Traga para a casa do tesouro. Vamos conjecturar que eles estavam levando isso para outros lugares. Sabe? Dia desses, um pastor em São Paulo comprou um helicóptero, o helicóptero do Geraldo Alckmin, para chegar nas reuniões da igreja mais cedo. Ou será que é para levar as coisas que eram para a casa do tesouro para um outro lugar? Eu não sei porquê, mas eles não estavam levando no lugar certo. Não havia mantimento na casa. Para onde será que vai esse mantimento? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não é aquela coisa... bacana lá, levante a sua mão, eu vou orar. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos maravilhosas sobre a sua vida. Não, cidadão, aqui a janela do céu é chuva mesmo. E não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Vamos entender? Versículo 11. E por causa de vós quem? A quem vós se refere? Os sacerdotes. Agora purificados, consertados, lavados, eles estavam sujos, o sabão em pó, que boa, água sanitária, o desinfetante passou, lavou eles, o sabão do lavandeiro, deixou os sacerdotes purificados, afinados. Agora sim, agora eu vou repreender o devorador. Meus irmãos, quando eu não dava dízimo, o pão não crescia. Quando eu não dava dízimo, o gás acabava rápido lá em casa. Agora que eu dou dízimo, o gás dura 3, 4 meses. Parece que não acaba mais o meu gás de cozinha. Não, irmã. O devorador foi repreendido porque eu dei o dízimo. Não, irmã. Não, irmãozinho. Não. Devorador, vamos ver o que é o devorador, vamos ver o que é a janela dos céus, vamos ver o que é esse derramar de bênçãos, para que não vos consuma o fruto da terra. Opa, está falando de fruto, está falando de terra. E a vida no campo, está falando da videira, está falando das uvas, está falando do campo. Não vos será o quê? Estéril. Quer dizer, a esterilidade não interessa a vocês. Só o devorador. O devorador é uma classe de demônio. A Rose Nascimento, a irmã do Matos Nascimento,
Irmã Rose Nascimento, vá se converter, Rose Nascimento. Ela fez uma musiquinha sobre o dízimo. Vocês já viram essa musiquinha? Tem casta de demônios que só sai com jejum e oração, mas o devorador só sai com o dízimo. E quem não dá dízimo vai ser comida de bicho, aquele outro tonto lá. Eita! Se convertam, cidadãos. Se convertam. Está falando de esterilidade do campo. Está falando do quê? Da consumação do fruto da terra. Quem é que consome o fruto da terra? No original é gafanhoto. Eles traduziram para devorador. É o mesmo animalzinho, a locusta, o pulgão, o gafanhoto, aqueles animaizinhos, aquelas pestes que destroem a plantação, tudo que a terra produz, porque eles viviam da agricultura. Aqueles mesmos animaizinhos que Deus envia como praga. Tá certo? Isso você já vai entender. Calma aí. Que está escrito lá na carta, no livro, melhor dizendo, de Joel. Quem lê o livro de Joel sabe. Locusta, gafanhoto, pulgão, tudo que destrói, tudo que devora. E a esterilidade e a seca. Vamos repetir? Versículo 10, parte B. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, está falando de chuva. Janela dos céus, lembra da Arca de Noé? Janela dos céus está falando de chuva. Chuva. Não chove, a terra fica seca. Os animais morrem, não tem água. As plantas morrem, não tem produção, não tem fruta, não tem verdura, não tem cereais. Certo? Seca, versículo 11. Devorador que consome o fruto da terra. Animais, insetos, pestes. E esterilidade. Três coisas que estavam acontecendo como maldição. Versículo 9. Vamos voltar ao versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados. Qual é a maldição? Roubar. Perverter o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, pegar o dinheiro que era para sustentar na verdadeira religião, que sempre foi a verdadeira religião do Pai, que era para sustentar o pobre, o necessitado, o faminto, pegar este dinheiro e colocar no seu bolso. Isto é maldição. Sois amaldiçoados. Espera aí, eu disse há algum tempo atrás, nesse vídeo, nessa aula, que eu iria provar para os sacerdotes que Malaquias diz que eles são ladrões, que eles são desviados. Malaquias capítulo 2, versículo 8 diz: mas vós vos desviastes do caminho, desviados são vocês. 2. Eu disse que eu ia provar que vocês são ladrões. Vocês dizem que o povo é ladrão. Não. Ladrão são vocês. É vocês que estão perguntando: roubará o homem a Deus? E Deus diz: vocês me roubam. Versículo 9. Com maldição, com o roubo, sois amaldiçoados. Sabe qual é a maldição? Sabe qual é a punição? Fecha, cerra as janelas dos céus. Não tem chuva, tem seca. As plantas ficam estéreis. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e todos os tipos de insetos e pragas destroem a plantação. O povo estava dando dízimo e vivendo na miséria e padecendo por causa da irresponsabilidade dos seus líderes.